A paz do Senhor Jesus para os meus queridos irmãos. Aqui é o presbítero Jurandir Coutinho para interagir através dessa live juntamente com os irmãos. Uma boa tarde. Tivemos hoje uma escola bíblica dominical abençoada, né? Louvado seja Deus. E aleluia, se preparando, né, para o grande culto logo mais à noite, no nome de Jesus. E eu, né, senti da parte de Deus, de trazer uma mensagem, louvado seja Deus, revelada através da palavra de Deus, para os meus queridos irmãos, né? Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que dêem um like aí, né, e aperta o botãozinho gostei, para que o YouTube possa estar divulgando todos os vídeos que o Senhor permitir que eu venha realizar com as nossas vidas. Amém? Irmão, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Louvado seja Deus. Aleluia. Que fala a respeito da Páscoa. O significado, o que é a Páscoa. Louvado seja Deus. Nós, irmão, percebemos dentro desta mensagem que a Páscoa, ela tem um significado. A Páscoa não é coelhinho. A Páscoa não é comer lança de chocolate. A Páscoa não é feriado. Tudo isso nós sabemos que foi colocado pelo homem. Louvado seja Deus, né? Aleluia, pelo homem. E nós percebemos que, louvado seja Deus, aí tem essa tradição aí, como o Natal também, né? Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmão, que a Bíblia diz, essa palavra não é nem uma palavra longa, é uma palavra curta, que eu quero deixar para os meus queridos ouvintes, né? Nós percebemos que o povo de Israel, quando desceu, né, ao Egito, através de José, né, desceu a tua família, Jacó, com toda a tua família, teus irmãos, né, 67 pessoas, se não me foge a memória, os irmãos me ajudam aí, e desceu, mas Deus tinha falado para Abraão, bem antes, que o povo ficaria cativo no Egito, né? E Deus falou para Abraão, tu podereis contar as estrelas do céu, ou quantos grãos tem na areia da praia, né? Assim será a tua descendência. Então nós percebemos, irmão, tudo que o nosso Deus, ele fala, ele cumpre. Se ele falar, ou falou para você que vai fazer, ele vai fazer. Então nós percebemos que, aleluia, precisamos perseverarmos, aguardando a hora e o momento, aleluia, do Senhor nosso Deus, para com as nossas vidas. Porque se ele falou através do profeta, que vai realizar, aleluia, algo em tua vida, não importa qual seja o problema, ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora, vai depender de nós, né? Buscarmos, aguardarmos o tempo de Deus. Então nós vimos que ali se tornou, né, louvado seja Deus, da forma que o Senhor disse, né? O Senhor multiplicou os israelitas no Egito. Tanto que, aleluia, o faraó, ele tentou impedir o plano de Deus, né? Matando as crianças do sexo feminino, né? Mas as duas parteiras, Poá
e o nome da outra que fugiu da minha mente, né? Aleluia, através do nosso Deus, não permitiu que acontecesse isso. Ela disse para o faraó que quando chegava, as mulheres eram tão robustas, né, que os filhos já tinham nascido. Né? Foi quando o faraó mandou lançar os meninos no Nilo. Louvado seja Deus. Mas nada disso impediu a obra de Deus. Porque nós sabemos que quando Deus ele tem uma obra para com as nossas vidas, vai surgir vários tipos de impedimento para tentar abafar a obra que o Senhor tem para com as nossas vidas. Mas não adianta. Se Deus falou, está falado, né? Se Ele falou, Ele cumpre, né? No nome de Jesus, a tua palavra. Ele não é como um homem. O homem fala e não faz, mas Deus fala e faz. Então nós vemos, queridos irmãos, que ali o povo se multiplicou. E os egípcios, com medo, como o faraó, que era o representante de todos eles ali, escravizou depois de José. José já tinha morrido, né? Aleluia! José já tinha morrido, né? E se levantou outro faraó. Tá vendo? Outro faraó. Não era como o primeiro. Que, aleluia, louvado seja Deus, temeu a Deus, né? Continuou naquela situação, né? Mas a Bíblia não revela se ele foi salvo, não foi salvo, né? Louvado seja Deus, porque ele ouvia José. José era um representante de Deus ali no Egito. E ele deu crédito. Então, não cabe a nós falar que aquele faraó se perdeu. Não cabe a mim de falar. E nós percebemos, irmão, que Ramsés, ele, aleluia, levou o povo à escravidão, né? Louvado seja Deus. Levou o povo à escravidão, o povo ali sofreu, mas Deus estava no controle. Porque Deus, irmão, ele tem um tempo, aleluia, para agir em mim e em tua vida. Não é conforme nós queremos tudo na hora. Não é assim. Deus, ele tem um tempo para com a minha vida e com a vida da igreja, com a tua vida, né? Com a nossa família, né? Com nossos filhos, esposo, esposa. Louvado seja em toda a área que nós precisamos, tanto materialmente como espiritualmente. Deus, ele tem um tempo para agir. Não é conforme muito quer, né? Aí traz aquela contenda, traz aquela disse-me-disse. Não é assim, né? Porque aquele povo estava sendo preparado para entrar na terra prometida. E nós, irmão, estamos aqui, não importa qual seja o meu problema, o teu problema, mas estamos sendo preparados para entrar no céu. Amém? Porque não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Louvado seja Deus, né? Precisamos ter uma vida digna diante do Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. Então nós percebemos, irmão, que ali, louvado seja Deus, foi levantado uma criança, né, chamado Moisés, que foi também perseguido, né, quando o faraó mandou matar todos do século, me perdoa, né, sexo masculino. Moisés, ele foi poupado, porque Deus tinha o quê? Um projeto na vida de Moisés. Eu não sei qual o projeto que Deus tem contigo. Eu não sei qual o tipo de projeto que Deus tem
entre a tua família. Mas se você está de pé, está respirando, fique em paz, né? Porque você não vai morrer. Não importa qual seja o problema. Se Deus falar que tem algo na tua vida, aquele algo vai se cumprir. Eu estou esperando algo se cumprir na minha vida também. Eu passei por um projeto, um processo, quer dizer, né, de amputação da minha perna direita, mas Deus não permitiu que eu morresse. Porque o projeto de Deus está de pé sobre a minha vida. E eu, presbítero Jurandir Coutinho, desejo que todo projeto que Deus tem para com a minha vida venha se cumprir no nome de Jesus. Então nós vemos, irmão, que Moisés, ele cresceu ali, né? Louvado seja Deus, foi colocado no Nilo e foi criado, louvado seja Deus, né? Pela irmã do faraó. Louvado seja Deus, né? Aleluia, como nós trazemos para o nosso dia, passamos por algum momento nesse mundo, alguns, né, no alcoolismo, outro na prostituição, né, outro no espiritismo, e assim vai. Mas Deus, Ele está preparando a tua igreja. Eu me lembro, irmão, que eu quando, né, religião não salva ninguém, não estou aqui criticando religião de ninguém, que diz que tem religião. Eu não estou criticando ninguém. Mas eu me lembro quando eu estava ali, dentro de um centro de candomblé, na hora que, né, os ogãs, que eles dizem lá, que é o tocador, que canta, né, louvando ali aquele que não é digno, eu disse, sentado, né, do lado do roncó, onde tinha os iaô, né, que ia sair os iaô, a festa, né, que eles dizem que é santo. E eu disse, ó, se Deus quiser, Ele acaba com tudo isso aqui agora. Tá vendo aí? Né? Quer dizer, eu não era cristão. Eu não conhecia a Bíblia. Mas Deus já era comigo. Graças a Deus por isso. Né? Então, irmãos, Moisés, ele foi instruído ali na lei do faraó. Mas quando chegou uma idade, ele foi, né, louvado seja Deus, dispenso daquela cidade, né, porque ele matou um dos egípcios para defender um israelita, e nós vemos que, louvado seja Deus, que ele foi para a terra chamada Midian, atravessou o deserto, né? E eu quero falar um pouquinho sobre o deserto. Irmãos, né? Esse deserto que eu e você estamos passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esse problema que nós temos passado agora é para a glória de Deus, não é para a morte. Moisés passou aquele deserto, né? Materialmente, mas Deus foi com Moisés. Eu quero dizer que Deus, ele é contigo nesse deserto, nesse problema que você, que eu estamos passando hoje. É isso que Deus está falando conosco, né? E Moisés foi para a terra de Midian,
né? Louvado seja Deus, aprendeu ali o costume em Midian, né? Apacentou, né? Ovelhas, a ovelha do teu sogro chamado Jetro, né? E Jetro, ele tinha 7 filhas, né? Tinha 7 filhas. E Moisés passou a apacentar. Você que hoje é um pastor, apacente o rebanho do Senhor. Porque nós somos rebanho. Eu sou rebanho. Eu sou ovelha da casa de Deus, como você é. O pastor também, ele é ovelha, mas ele está como representante de Deus, numa liderança, para apacentar o rebanho. Você que é pastor, que não tem apacentado o rebanho de Deus, toma muito cuidado, né? Toma muito cuidado, porque no livro de Jeremias diz, né? Louvado seja Deus. Se não falar mesmo, Jeremias capítulo 23 diz: ai dos pastores que não apacenta minhas ovelhas. Tá vendo aí? Então, esse pastor que não está apacentando a ovelha do Senhor, que está comendo só a lã, a gordura da ovelha, toma muito cuidado, porque Deus vai requerer de você, a cada ovelhazinha dessa, pastores, né, que estão aqui nesse século nosso, apacentando a igreja do Senhor. Então toma cuidado, porque você é ovelha também. Amém? Você está como representante do Senhor, né? Colocado por Ele. Louvado seja Deus, como o Senhor falou para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Amém? Então, irmãos, nós vemos que Moisés, ele ali, louvado seja Deus, ele teve um encontro com o Senhor nosso Deus, ali no monte, apacentando o rebanho do Senhor. Deus teve um encontro com Moisés, vamos dizer assim, né? Porque Deus escolheu Moisés como representante dele para ir no Egito como libertador no nome do Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. Amém? Aleluia! Eu falei que ia falar pouco, mas o Senhor está acrescentando aqui essa mensagem. Eu queria falar pouco, né? Entrar só, né? Uma águazinha na colher, mas o Senhor está acrescentando mais aqui e eu tenho que dar aquilo que Deus está me concedido no nome de Jesus. Então nós vemos, irmão, que Deus falou com Moisés, né? E deu uma ordem a ele. Deus, irmão, tem dado uma ordem a mim e a você, para ir e pregar o evangelho a toda criatura, para que nós viemos fazer discípulos, né? Ele tem me dado e tem te dado uma ordem. Ainda que eu não possa estar em determinado lugar, mas o YouTube, através desse aparelho, vai levar essa mensagem aos 4 cantos desta terra, no nome de Jesus, eu creio assim, né? Então Moisés, né, aleluia, ele ouviu Deus e obedeceu a voz de Deus, né? Falando das 7 filhas, Moisés casou com uma delas, chamada Zípora, a mais velha, e teve 2 filhos, né? Um chamado Jetro, aleluia, e o outro, que fugiu o nome da minha memória. E Moisés, obedecendo a palavra de Deus, foi para o Egito, aleluia, como Deus designou ele. Então nós vemos, irmãos, aleluia, que o povo estava cativo, escravo, ali. Mas Deus enviou o libertador.
E hoje, graças a Deus, vou entrar agora sobre o Cordeiro Pascual. Nós estávamos condenados, né? Aleluia! Mas o Senhor nosso Deus enviou o Cordeiro Pascual, que foi Jesus Cristo, né? A Páscoa significa, né? Louvado seja Deus, pular por cima. Por que pular por cima? Porque o Senhor, vou dar uma corridinha aqui, poderia até mais, mas vou dar uma corridinha. O Senhor usou Moisés para cada um matasse um cordeiro macho, né, novo, sem mancha, sem defeito, e passar o sangue, né, do cordeiro nos umbrais das portas. Louvado seja Deus. Para quando o anjo passasse, né, pulasse, quer dizer, a Páscoa quer dizer, pulasse por cima. Louvado seja Deus, né? Pulava, quer dizer, passava. Porque aquele sangue, né, ele já representava a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao nosso favor. Desde o momento que nós se humilhamos e reconhecemos, né, que somos dependentes do Senhor nosso Deus, né? Eu não estou indo aqui nas 10 pragas, eu estou indo na última praga, que foi a morte dos primogênitos. Então, nós percebemos que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus, né? Não é nada de ovo de Páscoa, coelhinho e tal, isso é a tradição mundana do mundo. Isso aí foi inventado, né, pelo, louvado seja Deus, catolicismo, né? Não estou aqui falando mal de religião, mas, né? Aleluia! Então nós percebemos que a Páscoa significa, né, a ressurreição de Jesus Cristo, quando morreu ali na cruz do Calvário, que ele ressuscitou, foi num domingo, né? Louvado seja Deus. E passou, se não me falha a memória, 40 dias aqui na terra com os discípulos, né? Andando, comendo, instruindo aos discípulos, né? Da forma que eles deveriam fazer. Então tá aí, irmão. Qual é o significado da Páscoa? Né? A ressurreição de Jesus Cristo na cruz, né, da cruz do Calvário. A ressurreição dele, que ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Quer dizer, a Páscoa significa a ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? Então, quero deixar essa mensagem ao coração dos ouvintes. Peço aos irmãos que orem por mim. Louvado seja Deus, né? Para que Deus continue nos abençoando e nos dando vitória, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, uma boa tarde para todos.